Boa tarde, galera. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que estão aí as coisas? Tudo bem, pessoal? Opa, tem alguém aí? Não tem nenhum concurseiro aí? Nenhuma galera fera aí? Oi, Isa. Salve, salve, boa tarde. Udilene, seja bem-vinda. E aí, Michele, tudo bom? Como é que vocês estão, meus guerreiros, minhas guerreiras? Oi, Kika. Ô, Kika, tudo bem? Oi, Diegão. Salve, salve. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Como é que está sendo esse sábado? E aí, pessoal, tudo bom, Michele? Boa tarde, meu querido. Boa tarde, querido. Olá, Kika. E aí, como é que vocês... Até me ajeitar aqui na cadeira, que eu gosto de falar com vocês. Fala, Diegão. Boa tarde, Tudão. Fala, Adriel. Kika, estava viajando? Você está viajando, Kika? Eu não estou viajando. O fundo aqui me denuncia, estou em casa, né? Carnaval nos estudos e no Periscope. É isso aí, Nath. Seja bem-vinda, né? Fala, Meires, tudo bom? Gente, e aí? Vocês estão conseguindo estudar o que hoje? O que vocês estão estudando hoje, gente? E aí, Verônica, tudo bem? Boa tarde. Como que vai? Salve, salve, Tudão. Mais uma palavra de sabedoria. Alô, Adriel. Saudade, mestre Wilson. Estamos aqui. Olá, professor. Fala, Priscila, tudo bem? Firme, fazendo revisões. Muito bom, Diegão. Revisões buscando que concurso? Eu queria saber que é o concurso ou que área que vocês estão estudando mais agora. Ó, a Nath está estudando estatística. O Adriel, eu estou aguardando. Está aguardando o quê? O resultado. Opa, Adriel, se você passar ou não passar, fala aqui pra gente, tá? A gente fica aqui feliz com a sua vitória e feliz com bater na trave, tá? Ó, o Adriel fez Goiânia, tá bom. O Danilão vai fazer o ISS Ilhéus, mete bronca. Adriel vai fazer Londrina, é isso? Londrina já foi ou vai ser? Né, o fiscal de Londrina. Não sei, eu não estou lembrado. Né? Ah, você fez o de Londrina também? O Diegão vai fazer primeiro aí o INSS, depois o ICMS São Paulo. Ó, o Gui vai fazer, vamos invadir São Paulo, glória a Deus, vamos meter bronca. Difícil estudar aqui em Salvador, eu imagino, meu querido. Mas estou revisando, tentando, né, revisar lógica e contabilidade. Eu imagino. Professor, fortes boatos que a Receita ainda sai esse ano. Tomara, né? Estamos precisando de edital para vocês, para os candidatos que estão se preparando. Faz aquele bem bolado que eu falei, né? O bem bolado que eu disse para vocês. Pensa sempre em ampliar aí a sua base de estudos para você poder alcançar concursos interessantes. Ó, o colega aqui, ó, o de aqui, vai fazer o BGE e o INSS, depois volta para o foco na área fiscal. Benção, vamos pegar um dinheiro, vamos monetarizar, né? De acordo com a última palavra que a gente deu da falta, né, de recursos, vamos criar recursos, né? Vamos ser criativos, né? Difícil é aqui em Pernambuco. Escapei do trânsito do galo da madrugada, mas estou preso aqui em Olinda. Eu imagino, Dani, porque não é fácil. Eu vou tentar o MPE. Ah, boa sorte lá, Kika. Mete bronca. Fica firme, né? Quer dizer, estabelecer um foco, vamos atacar o foco, né? A gente quer que vocês tenham... Boa tarde, Eriquinha, tudo bom? Boa tarde a todos. A gente está aqui firmes no propósito de alcançar aí o máximo de pessoas possíveis, né? E eu estava subindo aqui a escada de casa, eu moro no sobrado. Fala aí, gente. A Nath, aqui em Fortaleza também, estou trancado em casa, todos viajaram, mas vai ser benção, vai ser honra. Fiquei em 59 no TCS São Paulo, está falando o Diegão aqui. Parabéns, parabéns. O importante, gente, é claro, a gente quer a aprovação, a gente quer o resultado final, mas o importante é a gente perceber que o fruto do nosso trabalho está acontecendo. Nós estamos chegando junto, nós estamos chegando lá. Eu quero que você veja toda a situação de você prestar um concurso como uma pequena vitória, mesmo que ainda não tenha chegado o resultado tão necessário, alcançado, né? Ah, cheguei mais perto, avancei nessa matéria, avancei em outra matéria. O ponto de vista que você vai olhar é o seguinte, e não consegui nada do que eu queria. Isso é uma coisa de derrota, né? De te jogar para baixo. E a outra situação não, eu avancei em alguns pontos específicos, preciso melhorar em outros. Vamos verificar quais são eles? Eu preciso desse posicionamento, eu preciso de um crescimento do meu combatente, da minha combatente. Eu preciso que vocês, né, todo dia, né, vençam mais uma... Fala, boa tarde, professor Tudão. Fala, Antônio, seja bem-vindo. E aí eu estava subindo a escada, eu moro aqui no sobrado. Aí Deus falou, fala para ele sobre idolatria e reputação. Aí eu, gente, um assunto tão específico, né?
Idolatria, reputação. O que está acontecendo com alguns colegas aí que podem estar sofrendo sobre isso? Professor, seu curso novo de legislação estadual já começou a ser gravado? Já está na aula 20. Tem muita coisa gravada no ICMS Tudão lá. Pode já adquirir, que está muito legal. Professor, eu fiz APO, MPOG, saiu a segunda fase ontem e fui mal, mas eu estou subindo as escadas. Amém, amém. Pensa nisso. Está sempre avançando, sempre avançando. Estou tranquilo porque não estou estudando a parte específica que falou o Diegão. Fique em paz, vamos meter bronca, entendeu? Estabeleça metas que você consiga cumprir nesse tempo de feriado prolongado. Onde está esse ICMS Tudão? É legal poder falar para você. No www.soslegislacão.loja2.com.br, tá? www.soslegislação loja número 2.com.br, você entra lá, você vai lá em vídeos, você vai ver o curso do ICMS Tudão para todos os estados. A gente já está correndo na frente, porque a gente está sabendo que vai ter concurso esse ano e a gente tem que ir lá arrancar as vagas. Na verdade, gente, a gente precisa estar com esse ímpeto aí. E então, gente, idolatria, reputação. Você sabe o que é idolatria? Hoje vou sair no carnaval, Michele. Mas vai com a cabeça, né, protegida e guardada. Vamos falar um pouquinho sobre essa idolatria e reputação para eu poder entender o que Deus quer falar com você, tá? Porque eu mesmo, às vezes, me surpreendo com as palavras que Deus quer dar. Você sabe o que é idolatria? Hein, Danilão? Vamos invadir a Cefaz Tudão? Sabe o que é idolatria? Idolatria é você colocar alguma coisa à frente do Senhor, né? A dar mais valor a alguma coisa do que a Cristo Jesus, o que Ele fez por você. Então, idolatrar é você, por exemplo, colocar coisas na frente do Senhor. Tem pessoas, por exemplo, que não vão, por exemplo, encontrar o Senhor, não vão, por exemplo, a um culto, porque, a princípio, tem que ver o jogo de bola. Conhece alguém que é assim? Eles colocam como grande ídolo deles o Neymar. Conhece outros que são assim? E essas pessoas, na idade, elas focam em ídolos terrenos, humanos, que têm falhas como nós. Aliás, são bastante falhos. E isso é um bom ídolo para você? Gente, o único que se entregou na cruz por cada um de nós, quem é? Jesus Cristo, né? Idolatrar é isso, você colocar alguém na frente do Senhor, na sua vida. Tem gente que idolatra um animal de estimação, tem gente que idolatra o filho, tem gente que idolatra o marido. O marido não quer que você vá à igreja, você não vai. Né? Gente, não significa uma situação excepcional, seu filho está doente, seu marido está indisposto. São situações excepcionais. Mas quando a gente idolatra, a gente coloca na frente do Senhor. E quando a palavra de Deus diz para nós não levantarmos falsos ídolos, é justamente a gente não levantar nada na frente do Senhor. Né? Amar o Senhor sobre todas as coisas é justamente o primeiro mandamento. Por quê? Porque Ele é o Criador, Ele é Pai e Ele nos ama. Imagine você, se você for... Olha lá, nunca vi ninguém idolatrar a sogra, Wilson. Que ídolo, hein? Já pensou, Danilão? Né? Eu amo minha sogra está aqui em casa, não vou meter o pau nela não, porque ela fez a comidinha hoje. Ô, glória! Né? Mas eu preciso dizer para vocês, gente, né? Idolatria é você colocar coisas na frente de Deus, né? Idolatria e reputação é você colocar a sua reputação na frente de Deus. O que é reputação? É a forma como as pessoas te veem. Será que você não está passando por uma situação de idolatria e reputação, tipo, todo mundo está te chamando para o carnaval e você está dizendo que não vai? E aí, para a tua reputação não ficar ruim, você vai? Né? Eu estava perguntando isso para Deus, será que é isso, Senhor, que o Senhor quer falar com eles? Né? Para a tua reputação não ficar ruim, para as pessoas não ficarem vendo você como um peixe fora d'água, você vai lá e cede, não é verdade? Né? Tem pessoas que são assim, quer dizer, a reputação delas é tão importante e elas vão se sentir tão feridas, né? Mas e quando não nos sentimos confortáveis na igreja do Senhor? Diegão, o Senhor vai estar em muitas igrejas. Pergunte a Deus onde Ele quer que você congregue, tá? Se você está se sentindo mal na igreja que você está frequentando, procure em Deus qual que é a igreja que Ele quer que você congregue. Eu não estou aqui ferindo qualquer igreja, não estou falando para você ir em uma ou em outra, estou falando para você ir naquela que Deus vai preparar para você, onde você vai se sentir sendo alimentado. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Deus vai usar a boca de um servo, de uma serva, para poder te alimentar, e você precisa achar esse lugar. Entendeu? É maravilhoso o que Deus faz conosco, não é verdade?
Então, quando Deus falou assim, ó, fala para eles sobre idolatria e reputação, que eles não coloquem a reputação, ou seja, a forma como eles são vistos por terceiros, na frente de mim. Que eles não se envergonhem de mim. A palavra de Deus diz isso, né? Não se envergonhe do Senhor Jesus Cristo. Se você ama Ele, fale para as pessoas. Se a pessoa, a princípio, não sabe por que você tem essa certíssimo tudão, nada mais, dá mais valor do que a Cristo Jesus. E o Senhor usa mesmo, está falando aqui é Cacau, a Nath também está falando, é isso. Né? E o Senhor usa mesmo, nesse tempo agora, esse tempo que parece um tempo assim, tão carne, carnaval, festa da carne, as pessoas estão precisando de alguém que possa falar para elas, não, mas eu amo Jesus, eu não vou fazer isso não, eu não vou lá não. Mas você não vai? Por quê? Porque a princípio eu já me alimento do Senhor, não preciso ir lá, minha alegria já está em mim. Ah, mas Deus, está todo mundo lá, só eu estou de fora, que bom. Que bom, quando vou até cochilo. Por mais que o Diego, quando vai na igreja, ele cochila. Diegão, você está precisando descansar mesmo, hein? E também aquela história que a gente estava falando do perder o peso. Diegão, bota uma meta aí com Deus, tá? Vamos fazer uma meta aí, uma dieta importante, aí, 1 quilo por semana. Vamos ficar firme, porque aí você vai se sentir mais à vontade, inclusive. Agora, a situação de você estar dormindo na igreja é porque você está frequentando a igreja que não é a igreja do alimento. Procurem Deus. Deus coloca a igreja como se fosse um monte. E Deus se agrada que você vá ao monte para falar com Ele. A palavra de Deus diz que é no monte que Deus vai lá e derrama a bênção. Eu preciso que você vá, né? Mas o coxo é só na missa, o cochilo. Vá numa igreja evangélica, bem bacana, vai lá, faz uma visita. Você não está traindo Deus. Deus te ama, entendeu? Você busca Deus. Vá na igreja evangélica e receba de Deus lá, né? Um carinho, um cuidado, uma atenção, uma palavra alimentadora, aquela coisa que vai fazer um rebuliço santo na tua vida. É isso que eu quero, né? Então, gente, primeiro, professor, eu posso colocar o estudo na frente de Deus? Não. Nem o estudo, professor? Nem o estudo. Não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado? Aprovações. As aprovações que você tanto sonha no concurso vão ser acrescentadas. Então eu preciso primeiro de você do quê? Eu preciso de você buscando o Senhor, né? Colocando Ele na frente. Professor, mas isso não é idolatria? Não, mas essa você pode. Buscar Ele em primeiro plano. Esse é o mandamento. Esse você pode. E tudo mais você terá dado por acréscimo. É o que o Danilão está falando aqui comigo, né? Então eu preciso hoje, gente, eu sei que hoje o quórum tá mais tranquilo, só temos nós aqui, né? Caiu a caneta aqui, só temos nós. Professor, eu não te idolatro, mas adoro suas palavras no Senhor. Amém, Michele. Mete bronca, né? Precisamos disso, né? Precisamos estar juntos, precisamos estar cheios da presença de Deus, né? Se não é Ele por nós, quem será contra nós, né? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Só que cuidado. A reputação, ela não deve ser maior que o seu caráter. É muito mais importante aquilo que você é do que aquilo que você quer parecer ser. Entendeu? Reputação está relacionada a como as pessoas te veem. E como que você deseja que as pessoas te veem? Com a pessoa temente a Deus? Com a pessoa que foge do pecado? Ou com uma pessoa que está lá se entregando para o pecado, fazendo a mesma coisa que todo mundo, só para poder ser aceita pelo grupo? Outro dia eu estava tendo essa conversa com a minha filha. Minha filha tem 15 anos, né? E eu falava para ela, ou você escolhe, 16. Meu filho está corrigindo, tem 16. Aí, ou você escolhe ser uma pessoa que vai ser um zero à esquerda e ninguém vai saber o que pensa, mas pelo menos você fica protegida na sua redoma ali. Ou você escolhe ser uma pessoa que a princípio fala nos momentos que a princípio deseja falar, comenta, argumenta, e às vezes você vai ganhar alguma inimizade, porque tem pessoas que não vão acordar com aquilo que você está falando, mas de alguma forma também você não vai se sentir aquele ostracismo, aquele abandono, aquela coisa de você não poder... Então, o jovem é muito assim, né? O jovem, ele tem esse medo da reputação. Nossa, se eu for falar agora no meio da aula, o que eles vão pensar de mim? Veja se você não está tendo essa reação muitas vezes se eu for falar de Jesus agora, o que eles vão pensar de mim? Se eu for fazer agora, dizer não para esse convite, o que eles vão pensar de mim? Gente, para convidar para o mal, tá assim, ainda mais nesse tempo, né? Para convidar para ir para a igreja, você fica até chateado. Que absurdo, o que está achando de mim? Me convidou para ir para a igreja, que absurdo. Agora para me convidar para o chopp, né?
Convidar o homem casado para ir na zona, vou falar aqui, claro que você é rasgado, né? Convidar o homem casado para ir na zona, nossa, meu amigão, pô, mó chapa mesmo, ele reconhece em mim essa capacidade. Misericórdia, né? Misericórdia, não é verdade? Né? Hoje em dia os padrões estão meio trocados, gente. A gente tem que tomar cuidado, né? Com a, entre aspas, reputação. Não tem que ser idólatra da reputação. Pelo contrário, você tem que ser e você parecer aquilo que você é, né? Então, você tem que ser e parecer aquilo que você é. É um desejo meu no teu coração, né? Então, ó, Jesus só falou verdade e foi crucificado. Não é o servo maior que o mestre, né? E é verdade. Jesus falou verdades, foi crucificado. Isso, olha a Nath falando, devemos ter coerência nas nossas atitudes, né? Então, se a gente sabe que aquilo é ruim, foge. Falei isso também para minha filha. Quando tem uma situação de pecado, fuja. Faça como José lá, com a esposa de Potifar. Né? Vocês estão vendo a série na TV lá? Ela foi lá caçar o cara ficou pelado. Por quê? Saiu correndo do pecado. Por que você vai enfrentar o pecado? Você não é mais forte que o pecado. O pecado é uma fraqueza. E muitas vezes as pessoas caem na fraqueza. Então você não enfrenta a fraqueza. Você foge da situação. Para quê? Para que você não se depare. Ou você acha que uma pessoa que tem vício de bebida, ela pode ficar passando toda hora na frente do bar. Vai chegar um dia que ela tem. Um grande amigo, né? Aqueles grandes amigos, aquele chapa, vai chegar assim, vem meu amigo, chega mais que a gente vai tomar só um pouquinho. E aí o que acontece? Caiu de novo. Boa tarde, Jorge! Seja bem-vindo, né? Danilão está falando, renuncia a todo pecado e a todas as tentações do inimigo. Mas se eu cair, eu sei que Deus ainda assim me perdoa. Exato, porque o cair é do homem. E o cair tem que ser uma coisa casual, não é uma coisa que você buscou com a mão, né? Fala, Van! Tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, né? Então, ó, estou falando isso para vocês com todo carinho, sabendo que provavelmente vai servir para alguns colegas, porque o carinho de Deus é para todos aqueles que a princípio o buscam e o amam, né? E o levantar é de Deus, é o que está falando a Nath. E é verdade, o pecado para nós deve ser um escorregão. Professor, eu não estava com a intenção, aconteceu, mas eu estou fugindo, né? E aí o Danilo está falando, e o coração deve estar contrito, né? Diegão está perguntando, o que o senhor acha do espiritismo? Querido, eu respeito, né, a religião das pessoas, com todo carinho e amor, e eu acho que todas aquelas que forem buscar o Senhor Deus, um só, o único, né, elas estão buscando o que é verdadeiro, né? E eu vejo muitos espíritas que com certeza irão para o céu, porque fazem a obra do Senhor. Então não sou eu aqui para criticá-los, pelo contrário, devo amá-los, tá? Então, a fé sem obras é morta, que é citado em Tiago, é um grande lema dos espíritas. Então eles não só ficam falando de fé, eles executam a fé, tá? Mas eu quero dizer uma coisa para você, Diegão. Adquira logo, ou abra a Bíblia que você tem em casa e deixa. Tá chovendo aqui, gente, tá caindo um raio do céu. Tá chovendo aí? Abra a tua Bíblia que você tem em casa e deixa Deus falar com você. Ele vai falar para você coisas maravilhosas, né? Ele ama muito, muito você, Diegão, tá? Danilo, eu sou cético, não acredito em Deus. Já fui várias vezes na igreja, mas ainda não consigo acreditar. Puxa, Danilo, é bom você ter essa sinceridade. Muito bom, muito bom. Sabe por quê? Toda vez que nós abrimos uma carta perante Deus, Ele pode nos ajudar, né? Eu garanto para você, Danilo, que Deus existe. Eu sei que você pode não acreditar, mas Ele existe e te ama demais, tá, Danilo? Tá? Você é um filho muito amado do Senhor. E um dia Ele vai poder falar com você e você vai acreditar. E eu creio nisso. Chuva, cara. Tá chovendo. Pelo menos vai chover aqui. Tá dando uns relâmpagos aí. Bem forte, aquele final de tarde, aquela chuvinha gostosa, sabe qual é? Quem espera em Deus, ele ora as suas forças, é que a Nath fala, esses sobem aos céus como águias e correm sem desanimar. Isso mesmo, Nath, muito bonita, essa palavra é muito linda, e a gente se fortalece nela, não é verdade? Gente, olha, eu quero agradecer aí, cheios de força no Senhor, Isaías, santidade não é nunca se sujar, mas é sempre se lavar.
fazer como Davi, sempre se arrepender. É muito bonito isso, muito bonito, é verdade. Né? Quando a gente ouve alguém falar, nossa, eu estou buscando ser santo nesse carnaval, não quero nem ligar a televisão. Eu vou falar para você, é bonito isso, é uma atitude, né? É uma atitude. Né? Mas, professor, mas então o cara é santo, é santo, porque hoje em dia tira sarro, né? Querendo ser santo, todo mundo está mais preocupado em quantas bocas vai beijar, né? Em quantas vão agarrar, não é verdade? E você pensando em ser santo, meu? Pois é. Ô, Maranhão, seja bem-vinda, Maiara, seja bem-vinda. Pois é, mas é legal, é maravilhoso. O templo do Espírito é você, né? Seu corpo, né? Você está se respeitando e respeitando as outras pessoas. Maravilhoso, maravilhoso. E Deus vai guardar, viu? A sua especial, o seu especial. Opa, fala Luiz! Maiara, tudo bom, Maiara? Paz do Senhor a todos, meus guerreiros. Se hoje ainda tá, estamos aqui 3h30 da tarde, ainda tem todo o sábado pela frente. Vocês não perderam o sábado, tem muito sábado pela frente. Dá tempo para estudar bastante, dá tempo para dar um bom gás. Fala, Cacau, a paz, tudo bom? Estávamos falando aqui sobre idolatria e reputação para quem está chegando, né? Então tomem... Oi! Tomem cuidado, né, com coisas que possam querer te tirar aí da sua situação de tranquilidade, né? Os que confiam no Senhor são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, sempre permanecem verdes. É maravilhoso isso, está em Salmos, né? Maravilhoso, Salmos 1. Gente, guardem-se. Fiquem firmes, tenham determinação. A Ana está falando, professor, suas transmissões são muito edificantes, respeitosas, cristãs. Obrigada. Amém. É de todo o coração mesmo, é feito com carinho. E eu tenho certeza que Deus é que está no assunto aqui, porque a gente não fica querendo fazer as coisas com a força no meu braço, até porque eu sei que quando eu faço as coisas na força do meu braço, só alcança o tamanho do meu braço. Quando eu quero fazer alguma coisa com a força do meu braço, só alcança o tamanho do meu braço. Agora, quando eu quero fazer uma coisa que venha do coração de Deus, alcança quem Ele quer. Alguém me falou hoje, faz 2 dias, mas eu li hoje de novo, né? Porque a gente lê o que vocês mandam para nós aqui, que a gente está alcançando os lugares mais longes possíveis. Estamos alcançando o profundo da alma das pessoas. Né? Então, Deus abençoe a todos, né? O povo está querendo passear no meio da chuva, né? Que Deus abençoe a todos, né? Amém, Maiara. Ouve a palavra toda, Maiara. Foi uma palavra aí de carinho para vocês, tá? Deus abençoe a todos. Tenham uma tarde maravilhosa, um começo de noite maravilhoso e bastante estudo para vocês. Tá bem? Fiquem com Deus. E até a próxima!